Oi, eu sou a Cláudia Carrilho e esse é o Cláudia Pode Mais. Hoje vamos falar dos extremos do ecoturismo. De um lado, o guia Matheus e do outro, as guias Jaqueline e Patrícia sobre a Rota Afrobusiana. Fica comigo, fica ligadinho, participa, mande as perguntas que os nossos convidados vão responder tudo. Se não der no decorrer do programa, eles vão responder após. Então perguntem, participem, curtam muito. E nós aceitamos também sugestão de pautas, viu? Você quer ser convidado para vir aqui conversar, falar? Só falar com a gente. Estamos aqui com Matheus Santos, um dos pioneiros do turismo ecocultural na nossa cidade, de Armação dos Búzios. Meio ambiente é uma paixão, né? Temos que amar e respeitar. E estou muito feliz de estar te recebendo aqui, Matheus. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu lisonjeado. Obrigado pelo convite, não esperava. Matheus, você é condutor caiçara, que você me colocou. É. E qual é a diferença entre condutor e o trilheiro? Então, hoje a gente não conta com guias caiçaras fazendo esse trabalho. Muitos se formaram aqui em Búzios, muitos caiçaras se formaram guias, mas hoje não atuam na cidade. Eles hoje têm outras formações, muitos são advogados, né, contadores, enfim. Fizeram o curso, foi parte da formação do ensino médio, né? E aí depois eles continuaram, né, curso superior e acabaram não atuando. Muita gente realmente... E você é um buziano que continuou se dedicando ao ecoturismo? Eu trabalhei na Praia de João Fernandes durante alguns anos, levando as pessoas para conhecer os recifes de coral lá. E depois eu viajei para a Argentina, morei 2 anos lá, e quando voltei eu fiquei pensando o que eu queria fazer. Eu não queria mais ficar preso em 4 paredes e tal. Eu falei, eu preciso lidar com a natureza, porque realmente eu me identifiquei com o público quando eu trabalhei lá em João Fernandes, com mergulho. E eu queria algo parecido, e que não sofresse com as intempéries, como é o mar. O mar nem sempre está com aquela água clarinha. Então realmente eu tinha muita dificuldade no inverno para fazer um trabalho legal. Então a trilha me possibilitou isso. A gente tem muito mais visibilidade fora d'água, digamos assim. E aí comecei um trabalho junto com alguns amigos, né, que realmente a gente trocou muitas figurinhas, eu e ele, foram o Felipe e o Cacau. E a gente fez um reconhecimento, a gente realmente reabriu muitas trilhas e começamos um trabalho. E realmente fizemos um trabalho muito forte de divulgação. Depois vieram outras pessoas, inclusive tem muita gente trabalhando hoje nas trilhas que a gente reabriu. Que bacana. Então foi legal. E quantas trilhas nós temos? Olha, eu pessoalmente trabalho com 15 roteiros, tá? É uma mesma trilha, né, que a gente chama, por exemplo, o fragmento da Ferradura, que é parte do PEC Sol, do Parque da Costa do Sol. Ele tem muitas possibilidades, é um dos trajetos mais versáteis que a gente tem na cidade. Ele possibilita a gente fazer pelo costão, pelas rochas, a gente possibilita fazer um misto, ele possibilita fazer curtinho, leve, pesado, então eu trabalho muito ali. É uma das trilhas que eu mais faço. E é qual que você mais gosta? É justamente Ferradurinha, ela é muito linda. Ferradurinha realmente é... Eu vi no seu Instagram. Eu explorei ali bastante, conheci muito ali, muito profundamente mesmo. E é muito bonito. Qual é a de mais difícil acesso e qual é de mais fácil acesso? Por exemplo, uma pessoa que não tem habilidade física consegue ir em qual? Olha, uma pessoa que quer iniciar, né, normalmente tem muitas limitações, principalmente psicológicas, que são medo, né? Essa é a principal limitação das pessoas. Mas a gente tem roteiros que realmente vão trabalhando gradualmente isso. Muita gente que veio fazer trilha comigo hoje está subindo muita pedra por aí para fora. E começou comigo, notei que tinha medo, mas vinham, participavam e foram gradualmente perdendo medo. Não digo que isso vai acontecer com todo mundo, tem pessoas que realmente têm medo, né, fobia mesmo crônica. Já outras pessoas vão perdendo à medida que vão ousando dar um passinho a mais, né, nessa modalidade esportiva que a gente
trata como um esporte. Né? Mas se você fosse hoje falar para uma pessoa, eu tenho medo, eu não vou andar em costão, qual que você indicaria desses roteiros? Ferradurinha eu indicaria, porque é uma experiência muito interessante, tem umas formações rochosas ali muito legais, assim, de interesse geológico, são pedreiras enormes, né? A gente aqui do lado da Ferradura, Jeribá, a gente realmente tem uns paredões gigantes e a gente tem algumas fendas nesses paredões, né? Então a gente tem acesso a eles por trilhas, então que legal. Fascinante. Fascinante. E quanto tempo dura essa trilha? Olha, eu trabalho com roteiros entre 2 e 3 horas. Eu consigo fazer um trabalho legal dentro desse tempo. Então, tênis, roupinha de ginástica e vambora, Matheus. É uma roupinha leve, não precisa exigir muito também, porque tem gente que está começando, tem gente que, por exemplo, vem para Búzios e descobre aqui que a gente tem trilhas. Né? É porque é pouco divulgado. Exatamente. É pouco divulgado. E aí quando entra em contato com a gente, não trouxe tênis, como é que eu faço? Aí eu falo, você pode comprar em tal loja, aí indico uma loja, ou falo, tem uma trilhinha que você pode fazer de chinelinho, é essa aqui. Porque o turista, quando vem para a cidade, só pensa nas praias. Exatamente. Porque não existe uma divulgação desse nosso turismo ecocultural. Não abrem a mente do turista que vai vir para cá sobre todas as possibilidades que a gente oferece. Que é muito importante. Com certeza. Me fala um pouco sobre esse projeto que você tem, Caminhando Búzios. Então, Caminhando Búzios, eu, a princípio, trabalhei com muita gente local. A gente queria mostrar que a gente tinha esse potencial e a gente cobrava bem baratinho, divulgava na internet entre os amigos, meus amigos divulgavam para os amigos deles no Facebook e tal, e a gente conseguiu atrair as pessoas que estavam próximas a gente para fazer essas trilhas. Então a gente viu que eles gostaram, participaram bastante, até que fizeram tudo, a gente levou eles em tudo. Que bacana. E aí depois começou a aparecer outros grupos de pessoas novas. Mas isso chegou uma hora que a gente precisou se profissionalizar. Falei, olha, a gente precisa realmente trabalhar com o turismo. A gente não pode realmente trabalhar só por uma questão ambiental, por uma paixão. A gente precisa realmente ter uma renda. E aí a gente passou a trabalhar o turismo. E a gente acabou, por isso, abandonando esse projeto, né? E agora voltou, porque a gente passou por questões da economia e essa coisa toda, o turismo deu uma caída e a gente precisou continuar trabalhando. Até porque se a gente para, a gente automaticamente para de fiscalizar. Né? Sim. A gente, quando estava lá trabalhando, a gente via aqui, via ali, fotografava, mandava para a Secretaria de Meio Ambiente, olha, estão botando fogo, estão murando, estão cercando, estão desmatando. Então, esse também é o intuito do projeto. Sim. A gente está sempre muito presente ali. Atualmente a gente trabalha nos fins de semana, mas a gente queria abranger isso. Então, para você continuar com esse projeto Caminhando Búzios, que na verdade esse projeto é um projeto social que atende aos estudantes, às pessoas da cidade, a intenção maior do projeto é esse, abraçar os moradores da cidade. Isso, eu tento trazer o morador, amigos meus, mas eles realmente estão sempre muito ocupados, ou as pessoas têm alguma limitação também, algum medo, alguma coisa assim, e acham que é perigoso. E para isso vocês precisam que uma empresa apoie vocês. A gente precisa de um patrocínio. Isso, porque ou seja, tem pessoas que têm condições de fazer 4 trilhas por mês, tem pessoas que não têm. Ou tem pessoas que querem levar os filhos, querem levar a família toda, então já começa a pesar, já não é tão fácil. E a gente acredita que se a gente tiver um apoio, quando a gente iniciou com a tramitação, né, para montar uma associação, era essa a nossa meta. A gente, depois de um ano, tentar um título de utilidade pública e conseguir recursos para que a gente montasse esse projeto e colocasse ele atendendo os 7 dias da semana. Mas a ideia continua ainda, vocês querem montar uma associação. Continua, tanto que eu estou aí botando para frente. Né? Isso. A associação é muito importante, É. porque vocês vão estar ali unidos com um único propósito. Exatamente, a gente quer formar mais condutores, aproveitar que a gente tem uma associação, entrar em contato com os órgãos que fazem que dão esse documento, né, que dá essa formação para as pessoas, com o INEA, ou com o IBAMA, ou com o ICMBio, enfim, tem N possibilidades.
até mesmo a prefeitura pode montar um curso também, né, se quiser. Então, Alô, prefeitura, tá vendo? Olha só a importância. então basta querer, né? Basta querer, basta ter força de vontade. Exatamente. E é bacana porque vai muita gente, tem muita gente querendo e as pessoas mostram que querem o tempo inteiro. Querem participar, querem estar sempre dentro de um movimento assim, querem inclusive ajudar na limpeza, na conservação, eles não têm problema. Mas, Eu sempre, quando eu vou à praia, eu levo sempre um saquinho e quando eu vejo os lixinhos eu vou colocando no saquinho, que eu acho isso importante. Né? Eu sempre morei ali na Marina e ali na frente da praia, quando deixavam lixo, eu ia com os meus filhos, tirava, porque é importante a gente ter essa consciência, já que as pessoas não têm, a gente vai lá e tira, exatamente. porque senão vai tudo pro mar. Hoje, por exemplo, a gente foi na Praia das Amendoeiras, né? Pouca gente teve fé de que hoje ia fazer um tempo bom. Eu falei, vamos gente, que a gente na trilha do Peró a gente tem cobertura vegetal. Então se a chuva for fininha, ela nem afeta a gente. Então assim, muita gente não acreditou no que eu estava falando e não apareceu, mas tudo bem. Depois eu mandei as fotos lá no grupo e com certeza ficaram, por que eu não fui? Com certeza. Mas foi bem legal, o pessoal foram 4 pessoas, a gente se divertiu bastante. Mico-leão dourado, a gente viu uma preguicinha com filhotinho, a gente viu os saguis, foi uma festa. Eu tenho fotos e vídeos aqui até agora no celular para postar ainda. Queremos ver tudo. Matheus, existe formação municipal para novos trilheiros? Ou como é que é feita essa formação? É pelo INEA? Faz tempo que o INEA não oferece o curso, tá? Na troca de governo, essas questões, todas essas polêmicas, né, relacionadas à política nacional, isso deu uma freada. A gente sente que teve interferência. Mas a vontade de continuar com esse projeto é muito grande. Eu notei que quando eu fiz a inscrição e que houveram cursos, né, muita gente se formou, mas que hoje não atua. Então, assim, o INEA formou muita gente que hoje não está atuando dentro dessas áreas. Então eu acho que ela precisa ter essa preocupação de formar pessoas que realmente querem atuar na área. Não formar pessoas aleatoriamente, simplesmente porque acha o curso bonitinho. Sim. Entendeu? E eu acho que o efeito positivo que o INEA teria seria realmente formar pessoas com Muito legal isso, né? também. Importante. Exatamente. E praias? Quantas praias temos em Búzios? 25, 26? Olha, a gente tem oficialmente parece que 27, né? 27 praias catalogadas. Mas a gente nessa brincadeira de trilhar, a gente vai descobrindo as praias de maré. E as praias de maré são as praias que aparecem quando tem lua nova e lua cheia. Ai, que lindo! E justamente é essa que a gente foi hoje, que é a Praia das Amendoeiras. É uma delas. E a gente foi na lua nova, a gente chegou lá. Mas fica onde essa praia? Fica no limite de Búzios e Cabo Frio, né? Ali no Peró, próximo ao Peró. Indo ali pelo IFE. Muita gente, muito cabo-friense fala que a praia das Amendoeiras é de Cabo Frio, mas não, é nossa. Tá vendo, gente? A praia de Amendoeiras é nossa, Búzios. Mas pode ir lá, a gente deixa. Nossa, essa eu quero conhecer. É linda, linda. Hoje realmente estava muito linda, apesar de nublado o tempinho, estava muito linda. E é isso, e a gente hoje foi lá e a gente tirou bastante lixo lá também, encalha bastante lixo, né? Essas praias que pegam a maré traz. Muito vento, a maré traz, a gente tirou muito isopor, né? Tem muito na atividade de pesca, então o espinhel, às vezes escapa o isopor, né? Vai se desfazendo e vai encalhando ali. Né? Matheus, e o Mangue de Pedra e a Ponta do Pai Vitório? Você acompanhou a repercussão semana passada de uma publicação que a prefeitura fez, levando empresários, levando a iniciativa privada, pensando numa parceria com a iniciativa privada. Isso deu uma repercussão, né, grande, né? E a população se colocou absolutamente contra. Qual é a sua posição? Olha, eu não sou contra, mas eu acho que se a população realmente cuidar, a gente não vai precisar de nada disso, né? É um lugar frequentado por muita gente e que se cada um fizer a sua parte, o lugar realmente fica cuidado. Então o que a gente vê lá muito é pichação, a gente vê lixo, né? A gente vê as pessoas depredando.
A gente vê problemas, por exemplo, de acesso, né? É um lugar muito atraente, é lindo e a gente vê que tem muita dificuldade. Inclusive os moradores fizeram uma escadinha improvisando com pneus, né? Com... Deveríamos melhorar aquela trilha, no caso. Isso, facilitar, porque só descem mulheres com crianças no colo, mulheres Sim. grávidas. É um lugar que atrai mesmo, e independente da condição que a pessoa... Temos as marisqueiras. Também, que vão lá, que gostam de ir lá. A população quilombola ali, né? Sim. A comunidade quilombola frequenta Sim. o lugar, os filhos, os netos. Olha, foi interessante, uma vez eu fui fazer um passeio e eu encontrei um garotinho de 10 anos. E aí eu vou perguntar umas coisas para esse molequinho aqui. Parei, comecei a conversar com ele e ele foi falando tanta curiosidade que ele vivencia. E eu falei, falta um projeto aqui de guias mirins. Pega essa gurizada que tem aqui, que já vive a história. Olha que legal. E, né, coloca ali, faz um balcãozinho com 2 adultos contratando, falando com o cliente, interessado em conhecer, e coloca o guia mirim para levar. E aí a staff ao longo do caminho, aquela coisa toda, né, para estar ali. É legal para as crianças, que são os guias. É uma renda para a família. E que também estão com essa consciência, né, de proteção ecológica. É uma renda também para a família e, nossa... Envolver a comunidade com... Super importante isso. E ele falou comigo sobre o hábito que até hoje eles mantêm vivo, né, que é a coleta de corondó e muriango. Eles usam corondó, que é uma conchinha que eles chamam de corondó. E muriango, aqui para a galera mais branquela daqui do centro, é Maria da Toca. Eu não sei porque tem esse outro nome lá na Rasa, provavelmente de origem afro, né? Vamos tentar origem descobrir. Quilombola. Exatamente. Com certeza. E aí ele fala que ele pega, amassa o corondó, coloca num pulsazinho trançado de raízes, né? Um balaiozinho pequenininho, coloca ali de boca para baixo, coloca os corondó amassado e os muriangos começam a entrar. E aí depois de um tempo ele vai lá e coleta e pega. E aí é um aperitivo, né, que eles têm ali, um petisco que eles fazem com um peixinho que é pequenininho assim. Olha que bacana, eu não conhecia essa história. Ele foi me contando essas coisas e eu assim babando. Que legal. Muito legal. Então é isso que o turista quer vivenciar e a gente ouvir ainda não essas oferece. Histórias. Exatamente. Se você colocar um posto ali, né, preparadinho, com uma publicidade, essa molecada vai trabalhar muito. Nossa, olha quantas dicas você deu hoje aqui, hein? Matheus, mais alguma coisa que você queira falar? Então, com relação a essa questão da privatização, eu acho interessante, tá? Não a ponto de inibir o acesso, isso que as pessoas muitas vezes interpretam, tá? Quando se fala em privatizar, ninguém vai privatizar, ele vai explorar e vai dar o acesso à medida que ele arrecada e cuida. Então, dentro desse planejamento de exploração do local, precisa haver um projeto. Então, tanto a exploração quanto um projeto ambiental, por exemplo, a gente não vê, é só um exemplo, né, que eu acho que poderia um dia acontecer em Búzios, a gente precisa, por exemplo, trazer de volta beija-flores. Beija-flores eram haviam muitos em Búzios, hoje a gente já não vê tantos. Sim. Então as áreas de preservação, as APAs, APPs, os fragmentos de parque, eles têm essa importância. A gente pode trabalhar isso, né? São matas que sofreram impactos gigantescos, hoje são fragmentadas justamente por conta do crescimento urbano. Sim. E isso desconecta umas das outras, né? As áreas verdes. Então hoje, se você quiser fazer um projeto dentro dessas áreas, é importantíssimo, né? Fazer um resgate dos beija-flores, das saíras. Você sabe que está falando uma verdade? Na minha casa, de vez em quando, entrava um beija-flor. Eu tenho até foto minha no Facebook com um beija-flor na mão e tal. Realmente eles sumiram. Sumiram. E eles têm uma carência, uma necessidade muito grande de néctar, né? Você sabe que ele tem que visitar quase 2.000 flores por dia para manter... para as suas necessidades individuais. Agora imagina uma mãe com 2 filhotinhos que tem que alimentar ela e 2 filhotinhos, né? 2.000 flores por dia? As flores sumiram. Exatamente. Então vai diminuindo tanto as espécies, a variedade de espécies, quanto o que resta também, né? Vai chegar uma hora que sucumbe, a gente não vê mais.
Verdade. Entendeu? Quer deixar seu contato para quem quiser fazer trilha em Búzios te procurar? Aham. Bom, Então, quem quiser fazer trilha comigo, pode me procurar no Instagram. Lá tem muito material, foto e vídeo, né? qual o Instagram? É o @Búzios Local Trilhas Oficial, tudo junto, tá? E meu telefone é o 22 997 53 0823. Então tá aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim, por favor. Matheus, o que você pode mais? Olha, eu posso insistir sempre mais, né? Eu gosto muito da natureza e vou estar sempre insistindo. As pessoas às vezes, para com isso, cara, isso aí já tá, isso aí não, pô, não te deu nada. Eu falei, não quero saber, cara, eu gosto e vou insistir, mesmo que eu fique velhinho aqui, a mensagem em algum momento vai entrar na cabeça das pessoas. Vem entrando, com então- certeza. Obrigada, viu, Nada, Matheus? querida. Continue com esse trabalho lindo. Obrigado, E qualquer hora Paulo. dessa nós vamos fazer uma trilha Vamos, juntos. pode marcar com a galera aqui também da Com equipe. certeza, levar a equipe toda. E você aí de casa também, pode vir. É isso aí. Obrigada, Nada, Matheus. eu que agradeço, obrigado mesmo. Estamos aqui com as duas guias de turismo, Patrícia, Pati, né, nossa Pati, e Jaqueline. Prazer receber vocês duas, né? Vamos falar um pouco sobre as rotas, vamos falar sobre meio ambiente. Jaqueline, você é uma militante, podemos falar assim? Gostaria de ser mais, mas eu sou sim. Olha, mais! Sim, eu gostaria de ser mais. Eu acho que eu ainda faço pouco. Imagina. Nossa, eu te conheço, eu sei que você faz muito, você é uma mulher forte. Você defende o que você acredita, você luta pelos direitos da cidade, da população. Isso é muito importante, isso é coisa, é bagagem, hein? Sim, mas sabe por que que eu acho que é pouco? Porque, assim, ainda falta muito. Se eu tivesse feito mais, me empenhado mais, os resultados já seriam maiores. Então, quando a gente se conforma com aquilo que está fazendo, tá bom. Não tá bom. Você quer Tem mais que e mais, melhorar cada vez mais. Tem que melhorar muito. Fala um pouco sobre a rota. Gente, a rota é um orgulho. A rota é um orgulho porque é a primeira rota de base comunitária de Armação dos Búzios. Eu e Patrícia, nós fizemos curso de turismo juntas. E nesse curso nós vimos várias coisas que aconteciam no município. E quando eu fiz o curso de turismo, eu não conhecia a Rasa. Eu morava aqui na Sem Braças, não conhecia a Rasa, fui fazer turismo. Na época que eu fui fazer turismo, eu fui morar na Rasa. E foi muito... Aí se apaixonou. Menina, eu fiquei chocada. Sabe o que acontecia? Eu pegava o ônibus para vir para casa e o pessoal que morava, as meninas que estudavam comigo, que moravam na Rasa, pegavam o ônibus de Cabo Frio, descia no Pórtico e pegava o ônibus da Rasa que vinha atrás. E isso era muito louco para mim, eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, durante algum tempo isso aconteceu e eu consegui perguntar. E aí as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam na Rasa. Aquilo foi um Nossa. tapa na minha cara. Eu era uma dessas. Sério, Pati? Eu já fui proibida de entrar em banheiro aqui pela minha cor de pele. Nossa. Então, isso pra mim, eu falei, cara, não é possível. Isso precisa mudar. Precisa mudar. E as coisas iam acontecendo e eu comecei a fazer na minha cabeça, eu vou fazer esse curso, quando eu terminar esse curso, eu vou fazer um trade turístico para Rasa. Que bacana. Eu vou fazer um trade turístico para Rasa. E a companheira aqui aceitando todos os dias. E aí você Aceitava criou tudo. essa rota afro-buziana, Não. cultural afro-buziana. Nós, no nosso Nossa. curso, nós temos uma professora, Débora, que é a nossa professora de história maravilhosa. Débora maravilhosa. Débora Castells. Débora Castells, maravilhosa. E ela fazia parte de uma associação. Quando eu falei do meu desejo, conversamos com a Tati, ela falou, olha, tem uma pessoa, tem uma associação que ela quer fazer também esse turismo, vamos juntar, já que vocês são guias. E aí nós fomos, né, trabalhar, né, com essa associação. É a associação. Com a Somuniar, Uma das mais né? antigas. Somuniar. Com a Somuniar. E a gente começou um trabalho lá que, por motivos que não vem ao caso, não acabou não indo para frente, mas a gente continuou com esse desejo.
continuava esse desejo, né? Isso não pode morrer, não dá para parar. E aí nós começamos a fazer um trabalho, nós duas. Começamos a divulgar os nossos clientes, né? Os nossos que eram particulares. A gente começou a não levar para o centro, começamos a levar para a Rasa. Começamos a fazer um trade que ele era longo, ele pegava do centro e levava o dia inteiro. Né? A gente almoçava e continuava. E aí a gente foi divulgando essa rota. Até que eu conheci em um programa que a gente fazia da Enel, que eram umas rodas temáticas, que eles tinham um programa lá, e aí nós nos conhecemos, e eu comecei sentando um dia ali na Roda das Pedras, conversando, falei para ela, comecei a conversar com ela, falando sobre a parte escravocrata de Búzios. Ela falou, não acredito. Aquele jeitinho da Luciana, né? Uhum. Eu não acredito que isso existe. Como é que eu nunca soube? Ah, não. Desse jeito. Aí a Luciana se empolgou. Né? Falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, Luciana, eu preciso de um artesanato. Eu já tinha conversado isso com a Paty já várias vezes. A gente precisa, não tem nada no centro de Búzios que represente. A gente entrava no ônibus e falava que Búzios tinha 3 quilômetros. O pessoal falava pra gente, mentira. Como assim? Eu frequento aqui há não sei quantos anos e aqui não tem quilômetro. Eu falei, caraca, estudei esse tempo todo pra me chamar de mentirosa. E deixa eu pegar o gancho da Jaque. Através dessa fala da Jaque, o que aconteceu? O olhar público se voltou e começou o curso Conhecer. Porque começou vários questionamentos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Né? Ah, sim. Aí, através desse curso é que começou todo um estudo sobre a origem quilombola. Sim, e eles começaram a dar um curso falando de Búzios. O curso Conhecer Búzios. Aí pegava, abrangia tudo. Né? O turismo, a cultura, o meio ambiente. Era o conhecer mesmo. E era para a população. Sim, só para a população. Era para a população conhecer Búzios. Porque não tinha... A gente perguntava, falava, e as pessoas nem sabiam. Olha, tem gente dentro de Armação de Búzios que não conhece Mangue de Pedras. É verdade. Nativos da que não conhece o Mangue de Pedra. Verdade. E aí, a gente, como é que pode isso? Enfim, a gente começou, né? Quando eu conheci a Luciana, aí nós começamos no Quilombo de Rasa a fomentação das bonecas, revitalizamos o batizado de bonecas, que foi uma festa linda que você participou. Linda. Ai, foi lindo, gente. Fizemos lá na praça. Exatamente. Lá na Praça da Rasa. O padre foi para fazer o batizado de bonecas, foi época que eu estava como secretária de desenvolvimento social. Exatamente, maravilhosa por sinal. Foi lindo, eu lembro. É algo que assim que ficou no meu coração para sempre. Aí ficamos mais um tempo lá no Quilombo, depois também a gente separou e continuamos a fazer nossas bonecas. A Paty veio e nós levamos a rota para dentro do Bonecas. E aí a gente começou a fomentar a rota dentro do Bonecas. O Bonecas virou uma parceira da rota. Foi aí que ela ganhou esse nome de Rota Cultural Afro-Buziana, começou a ser mais estruturada e a gente compactou ela. Porque a gente falou, gente, se a gente quiser fazer mais passeios em um dia só, sendo o dia inteiro, a gente não consegue trabalhar manhã e tarde. Fica cansativo para quem está participando e para vocês que estão guiando. Se alguém quisesse fazer o dia inteiro, perfeito. Mas também a pessoa tem a opção de fazer só uma parte. E aí, quando a gente falava sobre isso, eu falava, gente, olha, se a gente leva para o continente, a gente vai estar falando da cultura, a gente vai estar elevando a autoestima das pessoas que eu via que não tinha essa estima, que morava lá. E a gente vai estar fazendo com que o poder público pare de olhar para a península e dê uma olhada para o continente. Porque automaticamente, se você tem turistas lá, você vai ter que melhorar o acesso, você tem que melhorar a segurança, você tem que melhorar a coleta de lixo. Automaticamente as pessoas começam a conhecer e começam a frequentar o bairro. O acesso, né, tem que melhorar. Sim. E aí a gente queria que isso acontecesse, e graças a Deus, assim, foi luta, não foi fácil não. Passaram por várias secretárias fizeram a rota junto com a gente, e é prefeito, e é fulano, e vem, todo mundo foi. Mas a verdade é que quem pegou ali no leme foi você, a Luciana e a Patrícia. A ponta do Pai Vitório, quando a gente não ia ninguém. Aí a gente começou a fazer, o pessoal começou a
a conhecer. E um dia estou eu lá na barraca, no centro, vendendo minhas bonecas, aí chega uma mulher e fala assim, menina, eu ganhei um sorteio de uma... eu participei de um negócio no telefone, teve um sorteio e foi vir pra cá. Veio eu e meu filho, fomos sorteados para passar o fim de semana. E nós vamos conhecer amanhã a Ponta do Pai Vitório. Eu falei, como? Ela falou, menina, nós vamos conhecer a Ponta do Pai Vitório. Teve fotos, eles viram um lugar que dizem que é... Aí eu falei, cara... As visitas que nós fizemos lá, começou as pessoas a falar, tirar foto, mostrar, postar no lugar, ficar falando, né? Fala nas nossas redes sociais, e a gente postava muito. Então, as empresas do Rio começaram a ver esse lugar e começaram a levar turistas para lá também. Olha só. Aí, pasmem, que agora eu ouço falar que querem privatizar. É verdade, nós até levantamos isso aqui no programa. Por quê? Porque nós achamos um absurdo, né? E eu e Fabinho conversamos sobre isso, que era um absurdo. A prefeitura imaginar, né, a privatização dessa área, Mangue de Pedra e Pai Vitório. E foi muito legal porque a população ficou indignada com isso, e aí a prefeitura viu que errou e se viu obrigada a voltar atrás. Sim. Só que não foi de uma forma bacana. Eles deveriam falar assim, olha, população, erramos, sim, é um absurdo a privatização do local, nos desculpe, mas voltamos atrás. Não, o secretário foi para a mídia dizer que não teve nada disso, que eles nunca falaram nada, só que, gente, postou na rede, tá lá. Foi falado, foi dito, acabou, né? E o primeiro anúncio foi feito pelo prefeito, né? Aí fica mais estranho ainda, porque um vem e fala uma coisa, o outro vem e desmente. Pois é. Isso não aconteceu. Mas graças a Deus que a população... Venceu! Venceu, ainda tá de olho, sabe? Não é mais legal. aquele pessoal bobinho que você chega ali, é o meu curral eleitoral. Não tem mais curral, Graças não, cara. a Graças Deus. a Deus. Não tem mais isso, as pessoas estão, evoluindo, estão conhecendo, estão recebendo o conhecimento e estão se libertando. Quando nós estivemos num projeto juntas, a gente ouvia histórias daquele lugar que enriquecem, assim, que dá vontade de sentar e ficar ouvindo as histórias toda a vida, cara. É muito impressionante, é impactante. Conta algo que as pessoas não saibam. Alguma curiosidade cultural do Mangue de Pedra ou do Pai Vitório? Do Mangue de Pedra eu vou te falar uma coisa. Nós estávamos num projeto de educação ambiental que chamava Guardiães das Tradições Pesqueiras. Ai, que bacana! Guardiões das Tradições Pesqueiras. Isso. Foi um edital do qual nós fomos contempladas 3 associações. E aí, um dia, nós fomos fazer um muro de estuque lá, porque os turistas iam lá virou um ponto turístico. E eles iam lá e nós queríamos fazer algo que os fizesse lembrar daquela época. Uhum. E quem não conhecesse, e muita gente não conhecia, poder ver em loco, né, presenciar aquilo dali, vivenciar. E aí, na construção desse muro, eu ouvi algo que me impactou poderosamente, que foi uma das mulheres que lá estavam, falava assim, antes nós morávamos em casa de estuque e nós comíamos lagosta e camarão todos os dias. Hoje nós moramos em mansões e às vezes a gente não tem essa lagosta e esse camarão para comer. Nós éramos ricos e não sabíamos. É verdade. E isso faz a gente refletir e pensar que mais importante do que ter é ser. É verdade. E sabe, me impactou. E todas as histórias... E era muito legal que elas falavam assim... A gente se reunia para fazer a casa das pessoas. E aquele grupo, as mulheres pegavam água... E os homens amassavam o barro e faziam aquela construção. Isso ali na rasa. E aí o que fazia? Quando chovia, a Leia que fala muito isso, quando chovia, se a casa desmanchasse, no outro dia eles iam para lá. Todo mundo ia junto para refazer. Então tinha uma unidade, tinha uma comunhão entre eles, algo que se perdeu na questão de que hoje é alvenaria. Mas era algo que eles faziam e era tão natural e havia uma felicidade, porque quando
chegavam pessoas lá que olhavam para aquele... Cada um tinha uma história para contar a respeito daquela parede Que bacana. que nós isso. construímos e coisas que levavam a gente, assim, numa viagem. Uma viagem Olha fantástica. que legal, vocês vão guiando as pessoas e vão ouvindo as histórias das pessoas locais, né? Dos descendentes dos quilombolas E também. através da rota também, Cláudia, mostrou para essas mulheres que a cultura afro é riquíssima. Riquíssima. Entendeu? E é bonito de se falar, porque até um tempo atrás elas achavam que era feio, tinham vergonha, não só do cabelo, mas de ter a cor de pele, né, preta, de poder dizer onde morava, de dizer o que elas faziam. Elas tinham vergonha e achavam feio. Hoje elas descobriram, principalmente as mulheres que fazem parte do nosso grupo, descobriram que é bonito sim e é riquíssimo. É linda, Então, a cultura hoje, é fascinante. hoje elas se sentem valorizadas, né? Como eu falei no início, eu já fui proibida de entrar em banheiro aqui em locais públicos, num restaurante Gente, aqui. que absurdo isso. E eu fiquei assim, porque na época eu não tinha a instrução que eu tenho hoje, não soube nem me defender. Isso aconteceu comigo, aconteceu com outras mulheres, não foi só comigo. E hoje eu vejo o quanto é bonita a cultura, o quanto é riquíssima, e eu já fui até para fora do Brasil representando o meu grupo e falando sobre a minha cultura. Todo ano. Você tem orgulho. Eu tenho orgulho. Sou chamada em faculdade de medicina, em faculdade de enfermagem para estar falando da saúde do meu povo, da cultura deles, da alimentação. Então hoje não só eu, né, nem a Jaque, como outras mulheres, através da rota, descobriram o quanto é rica a cultura e o quanto elas podem usufruir de uma coisa que é nossa, das nossas ancestrais, e que está aí para a gente trabalhar isso e continuar, que não morra, né? Com certeza. Então, com isso, uma das preocupações que a gente tem, e uma coisa que é um sonho nosso, é estar levando para as escolas municipais todo esse leque. Como eu falei, sim, a Jaqueline, ela é uma diretora, uma escritora autodidata, quem convive sabe. Ela já fez algumas peças voltadas exatamente para o resgate. A gente tem uma peça infantil, onde a gente já levou em algumas creches, né? Depois ela vai detalhar melhor, onde as crianças aprendem tudo sobre a cultura afro através dessa peça, brincando, cantando, dançando. Tão importante isso. Fazendo um cordãozinho, fazendo um chaveirinho. Mas né? Vocês já ofereceram para a Secretaria de Educação essa parceria, essa informação cultural? Porque para mim isso vai muito além, né? É uma informação, as pessoas conhecerem a história, né? A história da cidade, quem foram os pioneiros, como que tudo começou, né? História cultural. Essa Nossa. peça da Jaque infantil, ela é muito linda porque ela conta a história da boneca, né? Como que ela chegou aqui em Armação de Búzios, da onde ela veio. É lindíssimo. Ela vai contar com mais detalhe numa creche que a gente foi, e uma das crianças que é autista, que não falava, nunca tinha falado o nome, falou para ela nesse dia através dessa peça. Nossa, então, bacana. eu vou deixar essa fala para ela, né? Que foi muito emocionante. As professoras, todo mundo chorou e falou. Ela nunca tinha dito o nome dela. Nossa. Então ela foi pode muito relatar linda. melhor. A gente não sabia que tinha criança autista. Não sabíamos. Tinham 2 crianças autistas, a gente não sabia. E quando a gente Mas foi na interage- creche do município. Não, uma creche particular. Município. Tá. Aí a gente foi brincando, falando, eu tenho... Ela é a boneca, e eu fui com uma macaquinha, que é a macaquinha curiosa. A Duque, que quer dizer muito amada. E eu E sou a aí- bonequinha Baumi. E aí a gente Bonequinho foi o quê? A Baumi. Vocês estão falando, minha cabeça já tá fervilhando de ideia aqui. Aí já anotando para não esquecer. E aí a gente começou a falar
de repente eu olhei as professoras chorando, Todo mundo. outras saindo. Eu falei, gente, eu já pensei, meu Deus, alguma coisa eu fiz errada. A gente já... Porque a gente, enfim, mas não sabe o que está acontecendo. nem Vocês imagina. Eu mexeram falei, com a emoção do coletivo. então foi porque a criança falou, e foi assim, ela não falou o nome dela. Eu tava falando, eu perguntava o nome das crianças, e aí as crianças falavam o nome, eu falei, você é a princesa Amanda, você é o príncipe tal, e fui falando o nome das crianças. E quando eu falei com essa criança, ela automaticamente, eu sou a princesa fulana. Que linda, gente. Que Aí bacana. eu falei, ai, que lindo, não sei das contas. Aí as professoras começaram a chorar. Olha, com a Patrícia, eu falei, a gente fez alguma coisa estranha. E eu, como sou uma boneca bagunceira, eu falei, pronto. Eu fiquei Imagina, pulando com as essa crianças. boneca linda, E não exuberante. Gente, as crianças interagiram com ela de uma forma. Do que ela mandava fazer, brincava, queria pegar, queria tocar nela, sabe? Foi lindo. Foi muito lindo. Aí depois a diretora falou que as crianças eram autistas, que não falava com ninguém, que não interagia. E aí eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que é um trabalho que a gente começa fazendo, imaginando uma coisa, mas a gente alcança coisas que a gente não imagina. E nem foi o projeto do Bonecas Negras, o projeto da Rota, porque o que a gente queria? Levar para o continente, trazer a cultura, levantar a estima, mas houve um empoderamento das pessoas, Sim. um orgulho, uma autoestima, mas foi Foi tão muito bom. bonita de vê-las brigando e dizendo, eu quero, eu sou valiosa, a minha cultura é valiosa, e Muita querer coisa. mostrar. Então, isso pra gente, assim, foi algo que Não tem... não tem preço, e não era algo que a gente esperava que fosse acontecer, a gente queria, mas sabe quando você vai fazendo e Vai além, né? quando aquilo acontece, que é aquele boom, é algo que a Vocês gente... se sentem abraçadas pela iniciativa privada? Não, por iniciativa nenhuma. Nem A pela iniciativa- gestão pública? Meu Deus do céu. Nós somos Vou abraçados. guardar o meu direito de ficar calada. Eu ia falar, mas também eu ia ficar caladinha. Mas o legal é que vocês não param, estão sempre levando a cultura afro à frente, para frente, né? Isso é importante. Cláudia, eu especialmente gostaria, acredito que a Jaque também, que você assistisse a nossa peça, A Chegada dos Escravos aqui em Búzios. Gostaríamos muito. Assistirei. A gente faz só pra você, se você quiser. Não, eu tô com uma Porque ideia eu acho aqui. que você ainda não teve a oportunidade de ver. Nada, a gente vai fazer um negócio bem E legal. é uma peça que eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar assim, quem é o diretor? Da onde ele veio? Veio de Hollywood? Veio de onde? É uma peça maravilhosa que a Jaque escreveu. A primeira vez que a gente fez essa peça, a Luciana é maravilhosa, né? A gente ama. É, Lu, beijo. Ama de coração. A Luciana chegou e jogou no nosso peito. Vai ter uma formatura na Privilégio. Vocês duas se viram que a gente vai levar alguma coisa. Essa daqui olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, Jaque, você fala o que eu tenho que fazer, minha amiga, que eu faço, né? Pra isso eu já tinha feito teatro, né? Eu amo. E no começo, a Deixa ela informação contar. que chegou pra gente era que era peça pra criança. É, verdade. Preparamos tudo pra criança. Escrevi tudo aí um dia antes. Eu falou, gente, quem falou pra você que é pra criança? Você. É à noite, um público adulto. Meu Deus. Eu falei, ferrou. Ferrou. O que eu vou fazer agora? Eu já tinha falado Viraram pra essa todas criatura. crianças. Não, Desculpa. falei pra essa criança fazer roupa de boneca. Sim, já tava tudo tudo pronto pronto. pra ser uma peça totalmente infantil. A gente ia de boneca. E eu já tava adorando, né? Que eu adoro brincar com Mudamos, criança. e mudou tudo do dia pra noite. De madrugada eu escrevi a peça, no outro dia de manhã eu fui pra casa dela pra gente ensaiar. À tarde nós fomos em loco pra fazer o ensaio no local e à noite a gente apresentou. E aí nunca mais paramos de apresentar essa Bacana. peça, que é maravilhosa. Como é que é o nome? Os estudantes... A chegada dos escravos no Brasil. Bacana. E a Os gente estudantes foca em ficaram- algumas coisas de Búzios. Mas Então é um- tem essa peça e tem a peça da boneca. E tem mais um monte. Como é que é o nome da peça da boneca? A Duque, a macaquinha curiosa. Essa macaquinha curiosa é infantil. É infantil. A outra é para adulto. Pra adulto. Ah, tá, entendi. Que era para criança, né? Era pra ser uma coisa pra criança e acabou que teve que se transformar. Ai, gente. Sem querer ofender os diretores, mas eu acho que diretores de teatro são tudo maluco, né? Porque mas essa vai. daqui, alguns segundos antes, olha só, essa fala não vai ser mais assim, tá, Patrícia? Vai ser assim.
Você agora vai ter que chorar. Nossa, como assim? Não, e eu conheci a Vai dar rota certo. afrocultural lá do Caravelas, porque um amigo meu, cineasta, veio e ele queria conhecer aquela área para rodar um filme lá. Isso tem bastante tempo, deve ter uns 8 anos. Mais ou Aí eu menos. acabei conhecendo aquela rota toda que eu fiquei fascinada É também. linda. É A maravilhosa. história que tem Certo. ali dos caravelas, dos Sim. escravos que se escondiam. É linda. É é linda Você também. chegou a conhecer a caverna que tem ali? Cheguei, É maravilhosa. conheci. É. Gente, é muito rica a nossa história, né? Deveríamos investir mais nesse turismo ecocultural. Sim. É porque as pessoas vêm a Búzios pensando só em praia. Não, nós temos um turismo ecocultural fascinante que é explorado em vários municípios. sim. Nós deveríamos explorar Sim. mais, com certeza. Cláudia, mas é assim, olha, nunca houve de fato o interesse do governo, como não há ainda, de mostrar algo que seja fora do continente. Aliás, dentro da península. E que fora do continente tem pessoas que nem falam que tá em Búzios. Quando tá na Rasa, fala assim, eu vou em Búzios. Cara, você já tá em Búzios. Sim. Não era, a Rasa não era dentro da vivência daquela pessoa, parecia que ela estava em um lugar diferente. Aham. Eu sei, já né? ouvi muito isso. Então, assim, quando a gente começou a fazer a rota, começamos a trabalhar com as bonecas, e o Mário, do cinema, que uma época foi secretário de Cultura, ele nos conheceu através da Bruna, e ele foi conhecer nossas bonecas, a gente estava lá na casa da Lu. Eu E amo ele- Mari. ele- Mariana, nossa, mora no meu coração. Ele foi lá para conhecer, quando ele chegou lá, ouviu a nossa história, e ele falou... Por que vocês não estão lá na Rua das Pedras? Vocês são as únicas pessoas que representam isso. E aí trouxe a gente para a Península. Que legal. Depois disso, não teve como dizer que não existia quilombo, que não tinha uma história, que não tinha uma cultura antes de Brigitte Bardot, que parece que tudo era Brigitte Bardot, Sim. né? Então, e antes disso aconteceu o quê? Brigitte brotou aqui, Búzios nasceu com a vinda dela. Pois é. E aí não teve mais como o governo querer parar. Porque depois que a gente estava lá dentro, a gente começou a falar, e aí a gente começou com a rota, e aí juntou tudo, e a gente unificou as coisas de uma forma que não teve mais como o governo dizer, agora não dá mais para esconder, não tem como. Bacana isso, gente. Não tem Parabéns demais pelo trabalho de vocês na questão da rota cultural, que para mim, afrocultural, que é assim de suma importância, a história da nossa cidade, né? As pessoas que construíram, que começaram, né, a nossa cultura. Mas também tem uma coisa que muito me interessa, que a Jaque é envolvida com o Núcleo de Vigília Cidadã. Sim. Né? O que é o Núcleo de Vigília Cidadã? Adorei, eu quero entrar nesse núcleo, gente. Que bom, seja muito bem-vinda. Eu quero fazer parte dessa vigilância, sabe? Eu acho importante. Fala um pouco pra gente. Então, gente, vocês também estão convidados a participar do Núcleo de Vigília Cidadã. O Núcleo de Vigília Cidadã são pessoas que estão... Nós estamos em um PEA da Petrobras, que é uma condicionante, né, de quem tira petróleo. Vou dizer de uma maneira mais simples. Quem tira petróleo, que extrai petróleo, ele tem que fazer alguma coisa no município. Então, o IBAMA fez com que eles fizessem, qualquer um que extrai petróleo, tem que ter um curso ou um PEA, né? A gente chama de PEA. E nesse PEA chama Territórios do Petróleo. E lá o que a gente faz? A gente estuda os royalties e o orçamento público da cidade. Só isso. E Muito importante. sim. Se todo cidadão tivesse essa preocupação, nossa, Poxa. nós saberíamos aonde está sendo investido o nosso dinheiro. Essa é a verdade. E aonde não está também. E aonde não está. Porque é tão importante saber onde ele está sendo investido e onde ele não está. Porque nós temos verba para várias áreas e esse dinheiro, às vezes, ele está sendo colocado em outra área. E é ali aonde a gente vai no portal da transparência, consegue acessar esse portal e saber o que está acontecendo com o orçamento do nosso município. E o Núcleo de Vigília Cidadã, ele faz isso. E aí, quando a gente percebe alguma discrepância, a gente vai para o Ministério Público, a gente vai atrás, a gente corre atrás. O que esse núcleo faz? Na verdade, Cláudia, ele faz despertar nas pessoas
o desejo De fiscalizar. ser um cidadão ativo. Aham. Né? Porque não é só fiscalizar, a gente elege as pessoas Sim. para que ele governe o nosso município. Ele é o nosso Representante. ele é nosso representante. Eu gosto de dizer que ele é nosso empregado, porque ele recebe para fazer isso. Tá? Ele é nosso empregado. E se você tem um empregado na sua casa, que ele não faz as coisas que você propôs ele a fazer, ou que ele falou, olha, eu sou governante, eu posso fazer isso, eu vou melhorar isso, beleza. Tá empregado. Não fez, você pode tirar ele de lá. Mas você tem que saber se ele realmente está fazendo o que ele disse que vai fazer. Né? E é ali, no portal da transparência, que você consegue fazer isso. E é isso que a gente faz lá, a gente estuda e passa esse conhecimento para outras pessoas, porque a gente faz reuniões comunitárias. Uhum. Por exemplo, eu quero fazer uma reunião lá na minha casa, no meu bairro. Você reúne os seus vizinhos e a gente vai lá e passa as coisas que nós aprendemos, apresentamos. Olha, isso é importante, gente. Olha só que legal. Você pode fazer uma reunião, reunir os Sim. vizinhos e chamar os vigilantes. Olha que bacana. Sim, e ali a gente tira dúvidas, o conhecimento que nós temos, tem vários técnicos que vão dar auditorias pra gente, né, em várias áreas. Gente, conhecimento é libertador. É tudo. Gente, eu sou outra pessoa depois que eu entrei no... Literalmente, é verdade, assim, quando você sabe que tem direito, mas você não sabe onde buscar, você não sabe os trâmites para Você não sabe o seu poder. alcançar esses direitos. Exatamente. Não adiantou nada você saber que tem. É. É que nem eu saber que aqui tem água, eu tô com sede, mas não consigo acessar a água e beber e matar minha sede. O que adiantou saber que ali tem água? Exatamente. Que esse copo é meu e que eu posso beber. Exatamente. Então é isso que o Núcleo de Vigília Cidadã faz. Ele te informa, ele te instrui e juntos a gente se une para melhorar o governo do nosso município. Gente, então se liga nisso. Núcleo de Vigília Cidadã. Você pode convidar o núcleo para ir até a sua casa, você fazer uma reunião com seus vizinhos, eles vão tirar as dúvidas, vão informar, Sim. não é? Isso é importante, vamos buscar, a gente tem que aprender cada vez mais, tem que buscar nossos direitos e como a gente pode acessar esses direitos. Exatamente, gente. O conhecimento, ele é libertador. É maravilhoso você saber que o conhecimento, ele te liberta de uma forma, porque esses dias eu vendo um desenho, eu falei, gente, é verdade. No desenho falava assim, você só sabe que você está preso, mesmo sem algemas, quando você tenta se mexer e não consegue sair do lugar. Nossa, essa é forte. É forte. Porque não tem algema, não tem nada, mas nós estamos presos. Sim. Não tem um governo que ele governe para mim e para você. Você votou e eu não. Mas quando você é eleita, você tem que governar para nós dois. É verdade. E é difícil conseguir isso. É difícil fazer com que o governante entenda que ele governa para todos. Se ele vai ganhar depois ou não vai, não interessa. Mas a saúde tem que ser igual para todo mundo, a educação tem que ser igual para todo mundo, o desdobramento do orçamento público, ele tem que atingir a todas as pessoas. É verdade. Não sou uma minoria, né? Exatamente. É para a cidade inteira. O governante, quando é eleito, o prefeito, quando é eleito, ele tem que governar para todos. Quem votou nele, quem não votou. Quem não votou, não dá para fazer Exatamente. essa seleção de pessoas. E aí, e mesmo porque você só sabe, que nem deveria, né? Mas você só sabe um núcleo pequeno de pessoas que votou em você. Sim. E o resto? Tantas pessoas que votaram e que você acaba negligenciando porque você quer punir aquele que não votou. Exatamente. Através da rua, né? Através da saúde, através da escola. É verdade. Gente, o cúmulo do absurdo de tudo para mim é você precisar de um serviço público e ao invés de você ir, por exemplo, no hospital para procurar aquele atendimento, você tem que bater na porta de um vereador. Acho isso um absurdo. Mas é. Né? Ao invés dele
fazer o que ele tem que fazer, que é fiscalizar e saber por que não tem aquele médico lá, porque eu preciso, mas ela também pode precisar. Sim. Se eu tenho acesso ao vereador e ela não tem, eu sou atendida e ela não é. Pois é. Isso acontece demais. Acontece muito. Isso é errado. E o Núcleo de Vigília Cidadã luta contra isso. E vocês recebem muitas denúncias, né? A Você gente me recebe falou. algumas denúncias lá, sim. Eu quero que você fale sobre o Conselho Municipal de Orçamento Público. Já está criado esse conselho? Então, nós estamos em andamento desse conselho. Muito importante esse conselho. É até um exemplo de um outro município que fez esse conselho, e como nós somos 10 e a gente se reúne e debate coisas que são comuns nos 10 municípios, e aí a gente falou, a gente precisa ter, quando a gente falou, a gente precisa ter esse conselho aqui, e começamos a nos movimentar, e esse conselho convidou as associações que já tem no município para a gente criar esse conselho, as diretrizes, o estatuto dele, e ele já está formatado, já está nesse bacana. nível de já para concretizar o nosso conselho Bacana. de orçamento público, e ele vai ser deliberativo. Muito bom isso. Né? Nós vamos fazer mais um programa em breve, tá? Para a gente falar mais sobre o conselho, falar sobre esse núcleo de vigília cidadã, que é super importante. Tenho certeza que as pessoas estão muito interessadas, muito curiosas. Vamos ser um programa só sobre isso. Hoje a gente deu só uma pincelada. Que show! Que show! Meninas, olha, bom demais receber vocês. É bom demais, amei. Eu quero que vocês voltem sempre que tiver uma novidade. Olha, aqui você pode falar, aqui você pode solicitar, aqui você pode reclamar, aqui vocês podem divulgar, tá? Aqui o microfone é de vocês, tá? Porque a gente leva esse programa para você que tá aí nos assistindo, tá? E então é importante que a gente tenha esse poder, cada um seu poder de fala. Sim. Agora eu quero saber o seguinte. Paty, você abraça o quê? Fala pra mim. Eu abraço mais oportunidade e mais esclarecimento e mais conhecimento para todos nós. Não só mulheres, adolescentes, homens, como cidadão. Igual a frase que a Jaque falou e você também falou, o conhecimento é libertador. E você, Jaque, o que você abraça? Bom, eu abraço todas as coisas que a Tati abraçou, mas de maneira diferente. Mas eu também abraço o compartilhamento de conhecimento. Porque quando a gente guarda o conhecimento só pra gente, a gente morre e ele se perde. É verdade. Eu abraço a igualdade. Importantíssimo. Eu abraço a igualdade e abraço algo que é o que o Núcleo de Vigília Cidadã luta, transparência. E você vira as costas para? Corrupção. E você, Paty? Desigualdade. O que você pode mais, Jaqueline, guia de turismo? Mulher forte. Em uma palavra só? Sim. Ah, então posso tudo. Muito bem. E você, Patrícia? Gente, vai ficar repetitivo. Nossa professora de dança, guia de turismo, mulher forte. Eu posso tudo que eu quiser. Muito bem. Gente, muito obrigada. Amei demais Nós ter também vocês amamos. aqui. Também tá? amamos ter vindo. Olha, Obrigada vocês pela vão carão, hein? oportunidade. Obrigada pela oportunidade de falar do nosso trabalho, de falar daquilo que a gente acredita, né, de colocar o nosso ponto de vista. Foi bem bacana estar aqui. Obrigada. Só gratidão. E você conhece a gente desde sempre, né? Acompanhou a nossa luta desde o início. A evolução de vocês, a luta de vocês, a força de vocês, eu admiro demais. Então, vocês, pra viu? gente, só gratidão por essa oportunidade. Valeu, Obrigada. gente. Conversamos aqui com Jaqueline e Patrícia e esperamos vocês no próximo, hein? Fiquem ligadinhos.